Olá, no nosso podcast Enigmas da Morte, no nosso novo capítulo, temos a resenha do livro Por que Sofremos? Uma resposta universica do autor Humberto Holden. Primeiro, pessoal, a mensagem do livro era de cunho educacional e espiritual, ou seja, ela vem a instigar nas pessoas que leem a capacidade delas compreenderem sobre o saber sofrer, conhecer a verdade e a si mesmo nesse processo. Então, ele vai dizer que não significa, no caso, você aceitar todo e qualquer sofrimento, mas de uma certa forma você saber aprender com esse sofrimento e entender esse sofrimento para que você possa, de uma certa forma, também evoluir dentro desse plano físico. Então, ele vai dizer, trazendo algumas considerações do autor, que o sofrimento ele atinge o nosso ego humano e não o nosso eu divino. Então, sempre que, na maioria dos casos em que temos essa questão do sofrimento, ele vai incidir sobre o nosso ego, mas o nosso eu divino, de alguma forma, ele vai aprender com esse determinado sofrimento. Então, ele coloca sem o sofrimento, nesse caso, um sofrimento sadio, né? Não há evolução espiritual, não há evolução do eu superior. Então, por exemplo, quando a gente cai, a gente se machuca, a gente muitas vezes tem alguma ferida ocasionada desse processo do cair. Choramos, mas erguemos a cabeça, nos levantamos e continuamos a nossa jornada, mais fortes, mais conscientes de que se determinada pedra estiver no caminho, eu vou poder ultrapassá-la e não mais vou ser propenso a tropeçar e cair. Então, eu tive um aprendizado desse sofrimento. Esse tipo de sofrimento, nesse caso, é aquele que nos ajuda nesse processo de evolução espiritual. Então, o autor Humberto Holden, ele vai apresentar, no caso, três classes de sofredores. Então, o primeiro, revoltados, os resignados, o segundo, e o terceiro, os regenerados. No primeiro, revoltados, são aqueles que sempre vê a atitude negativa em face do sofrimento. Então, tudo ele potencializa como uma experiência totalmente negativa. Os resignados, eles são aqueles que diante do sofrimento permanecem em silêncio, né? Eles tentam suportar ou suportam em silêncio aquilo que eles veem que é inevitável. Então, tem que acontecer porque tem que acontecer. Eu não tenho a capacidade ou poder de mudar aquela determinada situação. Então, o certo é eu sofrer em silêncio. Estou tolerando esse silêncio. E o terceiro, que é o sofrimento em si, né? Essa parte dos renegados, ele sabe que embora seja bastante doloroso esse processo, no final conduz à felicidade. Então, quando ele ultrapassa esse sofrimento, ele lá na frente encontra, de uma certa forma, a felicidade. Então, são esses três classes de sofredores. E no livro ele fala como seria essa origem e a natureza do sofrimento. Então ele diz que, abre aspas, a partir de uma humanidade negativa que deu origem ao sofrimento doentio. Então ele traz, por exemplo, na questão do Gênesis, trazendo o universo da Bíblia, ele apresenta o registro sobre a origem e o motivo do sofrimento humano. Então, resumindo, dentro do que ele coloca no livro, o ego intelectual serpente guerreia contra o eu espiritual, no caso Deus, e em consequência dessa prevalência da inteligência negativa sobre o espírito positivo, a humanidade está sujeita à doença e à morte. Jesus venceu o mundo adâmico e ele está em um mundo cósmico. Então, essa vitória de Cristo do mundo adâmico, né, ele já faz esse paralelo, né, de como que a questão de todo o sofrimento de Cristo conduziu ele a essa vitória do mundo adâmico para um mundo
cósmico divino a partir da própria elevação espiritual de Cristo também, né? E aí ele traz outra, vamos dizer assim, outra personalidade do campo religioso, o Buda, e que dentro das quatro nobres verdades do budismo, eles falam, o Buda, sobre a vida do homem, que é essencialmente o sofrimento, e a causa é a ilusão em que esse homem vive, né? Então, o Buda ele se preocupa muito com essa questão do sofrimento e diz que o sofrimento é causado por uma ilusão que o homem tem diante de algum acontecimento, de algum fato da vida. E que essa abolição do sofrimento doentio está no conhecimento da verdade. Então, ele apresenta já essa perspectiva do Buda, né, em si. Então, o método vamos dizer assim, ultrapassar essa ilusão e ir em direção à verdade do eu através da meditação. Aí seria a resposta do enfrentamento desse sofrimento e da vitória do homem. A intenção do livro, claramente, não é demonstrar que vamos conseguir abolir o sofrimento e etc., mas como nós podemos ter uma perspectiva diferente em face deste sofrimento, por assim dizer. E aí ele traz algumas denominações sobre o sofrimento, né? Dentre eles, o sofrimento substitutivo e o sofrimento de crédito. Neste primeiro, para o autor, a finalidade da existência do homem aqui na Terra é realizar-se tanto no gozo como no sofrimento. Ele mostra a diferença entre a humanidade adâmica, pecadora, onde os inocentes e culpados sofrem e, no caso, todos eles estão ali naquele viés de sofrimento. E aí, nesse caso, para viver dentro dessa sociedade adâmica, que é a que nós vivemos no mundo no qual nós entendemos, a sabedoria do sofredor consiste em sofrer serenamente. Já no sofrimento crédito, existe o sofrimento débito por culpa própria ou de outra pessoa e o sofrimento crédito. Este último ele tem a finalidade de elevar a espiritualidade a um nível maior. E aí ele apresenta como exemplo Jesus, que não sofreu por pecado próprio, até porque ele não tinha. E ele também diz que Jesus, nisso na perspectiva do autor, não sofreu por pecados de outras pessoas, mas sim para realizar ainda mais plenamente seu eu espiritual, no qual ele chama que a elevação desse eu espiritual de Cristo seria a entrada na glória eterna, certo? Então, quando temos, entre aspas, uma vida de gozo, de alegria, muitas vezes essa vida ela vem a reforçar o nosso ego. E ele acredita que uma vida em que tenha momentos que nós temos que passar por situações de sofrimento, vem a fortalecer esse eu divino no homem. E que o autoconhecimento, né, sair dessa ilusão tradicional de se identificar com esse eu ou ego humano e entrar na verdade libertadora de se identificar com esse eu divino, é a resposta para tornar o sofrimento menos, vamos dizer assim, menos pesado, que esse fardo seja de uma certa forma aliviado e tolerado. Então, ele próprio diz, né, sempre trazendo as palavras do autor, tudo pode o homem tolerar quando ele se tolera a si mesmo. Então, tá aí, vamos dizer assim, esse caminho de resposta diante do sofrimento. E aí, posteriormente, ele aborda sobre os sofredores profanos e os iniciados, onde, abre aspas, o problema está em saber sofrer ou não saber sofrer. O remédio contra as dores deve ser tomado apenas na presença delas, mas antecipadamente
em tempo de saúde e vitalidade. Então, não é só pensar em como aliviar o sofrimento e aquela dor no momento da dor, não é só isso. Muito antes, quando estamos vivendo plenamente, com saúde, com gozo, enfim, nós anteciparmos determinados métodos para nos precaver ou mesmo tolerar aquele sofrimento que possa vir no futuro. E aqui, vamos dizer assim, diante do objetivo do nosso podcast do Enigmas da Morte, o capítulo mais importante, Eu e os Meus Defuntos, né? Onde eu vou trazer algumas reflexões desse autor para que a gente possa alinhar com o objetivo do nosso podcast. Então, Iracim vai falar sobre a questão da morte. Na realidade, a morte não marca nada de definitivo, é apenas a transição de um modo de existência para outro modo. A morte é comparável ao despimento de uma roupagem e revestimento de outra. A alma, desde que é alma e não por espírito, tem sempre o seu corpo, seja de que espécie for. A alma sem corpo seria fantasma. Corpo sem alma seria cadáver. A palavra corpo não deve ser identificada como matéria. Corpo é um revestimento do espírito, desde que o espírito se encarnou. Já no primeiro século, escrevia Paulo de Tarso: há muitas espécies de corpo, ao corpo material e ao corpo espiritual. Então, aqui ele traz essa definição primeiro, nessa separação da questão do espírito, da alma e do corpo, dando destaque ao que seria o corpo material, o que seria o corpo espiritual e como cada um deles tem a sua devida roupagem. E que, na verdade, esse processo da morte não é algo definitivo, e sim a comprovável existência de uma transição para um outro nível, do qual, infelizmente, não temos acesso até o determinado momento que nos é permitido ter, tá certo? Então, vamos dar aqui continuidade a esse capítulo, Eu e os Meus Defuntos. Quando outra aspas, trazendo aspas, uma citação do autor, ele vai falar que tanto o nosso céu como o nosso inferno é uma jornada determinada pelo livre-arbítrio. Uma jornada ascensional é céu, uma jornada descensional é inferno. Não é nenhum Deus externo que nos leva ao céu, nem nos manda ao inferno. É o nosso Deus interno, o nosso eu humano que faz tudo isto. Os nossos defuntos não estão no céu nem no inferno em sentido teológico. Estão em plena jornada evolutiva, ascensional ou descensional. É de suma importância que o homem inicie o seu céu aqui e agora. Assim continuará facilmente na jornada depois da morte física. Então, aqui a visão do autor diante do que seria a vida pós-morte, se a pessoa dorme, se a pessoa continua sua jornada, se a pessoa vai para o céu, para o inferno, ser julgada, enfim. Na visão dele, ele acredita que o que nós fazemos aqui na Terra, de certa forma, reflete no nosso mundo espiritual, quando nós partimos para o outro plano. E que essa continuidade de algo benéfico ou algo de malefício para o nosso espírito é responsabilidade nossa, certo? E que na Terra que a gente comece a trilhar o caminho para esse céu espiritual, se assim a pessoa quiser seguir esse caminho. Outro abre aspas, o que interessa aos sobreviventes saber é se e como poderão ajudar os seus queridos defuntos. Toda vibração reforça outra vibração da mesma frequência ou espécie. Então, aqui ele chama a atenção muito, e o que eu acho interessante é para o processo de luto. Então, é óbvio que a gente vai viver aquele momento de dor, aquele momento de desespero, aquele momento de tristeza, de baixa frequência ou baixa vibração. Mas aí onde reside o cuidado, especialmente para nós sobreviventes, de tentar saber lidar melhor com as nossas emoções, porque mais difícil
do que nós que ficamos, é para quem partiu nesse sentido de entender o universo espiritual ao qual ele está inserido. Entender aquele espaço, entender aquela dinâmica. Nós já vivemos uma dinâmica que, entre aspas, temos o conhecimento. E quando a pessoa morre, talvez seja complicada, dependendo do nível da morte, ela entender a dinâmica ao qual ela está adentrando. Então, a nossa vibração, por mais dor que tenhamos, ela tem que ser uma vibração de amor, uma vibração de respeito e uma vibração de gratidão por aquele tempo que aquela pessoa passou com nós em nossa missão aqui no mundo terreno, tá certo? E aqui ele traz muitas outras observações bem importantes sobre essa questão espiritual. Vamos dar continuidade. Um pensamento, um desejo, um ato de amor, uma prece, uma atitude espiritual são vibrações emitidas por nós e podem afetar a alma do defunto, suposto que ela tenha para isto a necessária abertura ou receptividade. Então, se no momento da morte do defunto ele ainda estiver um tipo de conexão, é meio que ele recebe todas essas nossas vibrações, tá certo? Abre aspas, aqui no planeta Terra estamos nós, os viajores em corpo material. Paralelamente, em outra região do universo estão outros em corpo imaterial, os nossos defuntos, tão vivos como nós, demandando o mesmo destino universal. Então, aqui é basicamente dizer o seguinte: a morte não existe. Os defuntos que nós pensamos que estão mortos, eles estão em um outro nível, em outra região do universo, em outra região espiritual, com um tipo de frequência vibratória diferente da nossa, mas eles estão muito mais vivos do que nós em certo momento, tá certo? A presença espiritual é a mais real das presenças, a despeito de toda a ausência material. Então, muitas vezes nós somos levados o que eu posso sentir, o que eu posso tocar é real. O que eu não sinto, o que eu não consigo ver é irreal. Mas isso é uma concepção de realidade dentro desse plano físico que nós temos e que muitas vezes é uma concepção de realidade completamente diferente de outros níveis, de outras frequências, de outros mundos e planos, correto? E aqui ele finaliza essa parte, eu e os meus defuntos, dizendo o seguinte: as auras pesadas produzidas pelo luto, pela tristeza, pelos lamentos dos sobreviventes, podem até ser um empecilho para a alma do falecido e dificultar-lhe a orientação em seu novo ambiente. Vibrações espirituais como cânticos e silenciosa meditação deviam substituir a atmosfera de luta e tristeza que, em geral, envolve o velório dos entes queridos que partiram para o além. Para o espírito não há ausência, há presença permanente. Então, aqui, novamente, ele reforça isso, de nós mudarmos essa vibração dentro do processo de luto, né, do processo de sepultamento, enfim, a depender de sua religiosidade, para que o espírito ele possa se sentir, de certa forma, mais acolhido. Dando continuidade à arte de curar pelo espírito. Então, aqui ele traz contribuições ligados à questão da logoterapia, né? Do Viktor Frankl, médico e psiquiatra, autor da teoria da logoterapia, né? A cura pelo logos, palavra grega que designa o Deus imanente no universo e no homem, tanto no Deus imanente no universo e no homem. E aqui ele traz outra contribuição de um livro chamado A Arte de Curar pelo Espírito, cujo segredo dessa terapia espiritual, nesse sentido, reside na concentração máxima da consciência na realidade da presença de Deus no homem. Ele diz no livro, abre aspas, assim, que quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, logo acrescenta: mas o Pai é maior do que eu. Então, olha o que Jesus diz: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Como se dissesse, na essência, eu sou um e idêntico ao Pai. Isso o Humberto traz essa perspectiva, né? Na essência, eu sou um
e idêntico ao Pai, a divindade. Mas na existência, eu, a criatura e a divindade não somos um, porque a divindade é infinitamente maior do que eu. Se o Deus em mim cura um doente, não sou eu, na existência humana, mas é Deus na essência divina que cura. Isso é logoterapia, isso é cura pelo Espírito. Então, bem interessante essa frase. No caso, sentido, resumindo esse capítulo da cura, arte de curar pelo Espírito. E a arte de morrer antes de ser morto. Olha só que interessante esse capítulo. Então, ele foca, por enquanto, nessa consciência da existência da alma, que representa, abre aspas, o triunfo máximo da verdade sobre o homem. Essa verdade libertadora permite o homem de ser livre, consequentemente, inclusive da escravidão da doença. E para isso é preciso, logicamente, matar o ego. Abre aspas, somente durante essa morte do ego pode a vida do eu manifestar a plenitude do seu poder e conferir também saúde ao ego. Pessoal, é um livro extremamente interessante. Mais adiante, ele vai falar por que e como Jesus sofreu. Então, aqui ele sempre traz, dentro da maioria dos seus apontamentos, uma visão, vamos dizer assim, cristã, nesse sentido, ou pelo menos exemplos vinculados ao cristianismo, para que a gente possa compreender essa questão do sofrimento. No capítulo Por que e como Jesus sofreu, o autor vai apresentar, através do exemplo de Cristo, um modelo para que todos nós sofredores possamos nos espelhar. Abre aspas. O Jesus humano pede ao Cristo divino que, se possível, faça passar aquele cálice amargo, mas logo se entrega totalmente à vontade superior do seu Cristo divino. No Gólgota, por um momento, o seu ego humano clama em alta voz: Meu Deus, por que me abandonastes? Mas logo o seu eu crístico se resigna e murmura serenemente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ser tentado e revoltar-se contra o sofrimento é humano. Deixar-se derrotar pelo sofrimento é deplorável, fecha aspas. Então, aqui ele reforça outras falas anteriores sobre a questão de como Cristo sofreu para que conseguisse entrar ou encontrar essa sua glória. E aqui ele revela como que, de um modo voluntário, Cristo sofreu, mas que o seu modelo de sofrimento, ele deve ser também um espelho para nós que passamos as nossas provações humanas. Sempre pensando que em determinados momentos esse sofrimento é um caminho de aprendizado para a nossa vida. Os objetivos da vida ou razão de ser da existência é o próximo capítulo, em que ele fala que quase todos os nossos sofrimentos, se não todos, vêm dos objetivos da vida e da razão de ser da nossa existência. Então, muitas vezes, pessoal, nós estabelecemos determinadas metas de vida, determinados modelos de existência, determinados objetivos, e quando a gente não alcança esses objetivos, consequentemente, nós caímos em sofrimento, nós caímos em dúvidas de fé, em dúvidas sobre qual é o nosso papel nesse plano da existência. Então, isso é cabível na maioria dos casos do sofrimento, essas decepções que a gente tem em relação à não concretização dos nossos objetivos de vida. E segundo o autor, para que o homem ele possa ter um equilíbrio entre aquilo que ele é, o que ele almeja ser, nessa questão desse desejo, quando se tem um equilíbrio entre o que eu sou
e o que eu desejo ser ou ter, consequentemente, há uma redução de você sofrer diante de uma não concretização de objetivos de vida. No capítulo Até Agora Ninguém Morreu, ele vai nos revelar o seguinte, abre aspas. A morte é entendida como uma mudança de cenário de vida e não como a cessação da vida. A existência humana precisa de vários estágios para sua evolução. Então, ele traz uma visão que muitas religiosidades e espiritualidades têm em relação à morte, de que ela não é um encerramento do que a gente pensa sobre vida, até porque a concepção de vida é muito maior do que essa questão material que nós temos, nessa definição material de ser algo palpável, algo que eu consigo ver, sentir e tocar. Então, o plano da questão da vida era além do que nós podemos definir nesse plano físico, e que a morte nada mais é do que uma mudança, uma transformação para outra fase da vida. Abre aspas, a alma, desde que deixou de ser por espírito e se tornou alma, nunca mais existirá sem corpo, embora possa existir sem matéria. Então, aqui novamente ele reforça lá o eu, os meus defuntos, né? Aquele capítulo que vai trabalhando mais a questão da morte. Os chamados mortos passaram para outro estado de vivência. Se essa nova experiência após morte é melhor ou pior, ou igual, isto depende da evolução da alma ou da própria consciência. Então, ele reforça também outra questão que ele coloca no capítulo Eu e os Meus Defuntos, sobre a questão de nós pensarmos em como vamos construir o nosso céu ou o nosso inferno aqui na Terra, porque o que fizermos de bom ou de ruim, consequentemente, no plano espiritual também vai reverberar, tá certo? E finalizando, ele diz que o próprio homem é o autor do seu céu após a morte, ou então do seu inferno. Então, aqui ele fecha com chave de ouro esse pensamento. Nesse capítulo, A Verdade Além da Mística, o autor ele vai explorar o conceito de mística sobre a ótica do pesquisador Paul Bruton, ao passo que ensina também como a gente pode visualizar esses indícios místicos no próprio Evangelho, há quase 2000 anos. Ele vai separar a mística de misticismo escapista e fala da necessidade de, abre aspas, encontrar o Deus do mundo. No mundo de Deus se chama consciência cósmica, ao passo que encontrar o Deus longe do mundo se chama consciência mística. Então, aqui ele faz essas definições e apresenta esse lado do que seria a consciência mística, da consciência cósmica, através do Deus no mundo e do Deus longe deste mundo. No capítulo Noverório, ele vai falar a vida depois da vida, né? Vai narrar as experiências de quase morte, cujas essas experiências de quase morte vocês podem também acessar o primeiro episódio do podcast por Os Enigmas da Morte, que nele tem vários relatos sobre um livro, uma prova do céu, que tem vários relatos sobre questão de experiências de quase morte. E no final, o autor ele vai chegar à definição de que a morte é uma linha divisória entre dois estágios da nossa existência. Uma vida no além, depois da vida no aquém. E aí, ele vai finalizar, né, apresentando a apoteose do sofrimento feliz, cuja aqui algumas anotações do próprio livro eu trouxe, né, para que a gente possa refletir posteriormente. Eu vou fazer a leitura e posteriormente vamos refletir sobre esses questionamentos. Apoteose do sofrimento feliz. Encontramos no Evangelho 8 repetições sucessivas de bem-aventurados. Quem são esses 8 grupos de felizardos celebrados por Jesus?
São precisamente as pessoas que o mundo profano considera infelizes. Felizes os pobres, felizes os famintos, felizes os injustiçados, felizes os enlutados, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os perseguidos, os caluniados, os difamados. Os iniciados chamam felizes os que estão na linha reta rumo ao seu destino, rumo à sua realização, rumo ao reino dos céus. Os profanos chamam felizes os que possuem muito dinheiro, os que gozam muitos prazeres, os que são muito glorificados, os que têm muitos divertimentos. Quer dizer, esse critério de felicidade ou infelicidade é essencialmente uma questão de perspectiva, de atitude e de autoconhecimento. O homem profano, espiritualmente analfabeto, se identifica invariavelmente com seu ego material, mental ou emocional. E se neste setor tudo lhe corre à medida dos seus desejos, quando ele goza tudo que pode gozar, então é considerado feliz. Quer dizer, o homem profano não é dono da sua felicidade. Ela vem de fora das circunstâncias da natureza ou da sociedade. Então, aqui, resumidamente, ele apresenta esses 8 grupos que Jesus vai colocar como os verdadeiros bem-aventurados, os verdadeiros que experimentam a verdadeira felicidade. Em contrapartida, demonstra que aqueles que assim se denominam felizes são pessoas que colocam a sua felicidade nas questões materiais, né? Então, eles têm essa perspectiva de que a felicidade deles está relacionado a esses bens materiais. Diferentemente desses outros grupos, né, que tem essa questão dessa identificação da felicidade de uma maneira mais plena e verdadeira, ao passo que esse grupo que acha que tudo material diz respeito à felicidade vive, de certa forma, uma ilusão. Dando continuidade. Os que se identificam com seu ego externo se julgam felizes quando gozam. Os que se identificam com seu eu interno podem ser felizes mesmo no meio dos sofrimentos. Então, esses grupos que Jesus coloca como os felizes são grupos de maiores sofredores da face da terra. Então, são pessoas que experimentaram diferentes formas de sofrimento, mas mesmo diante do sofrimento, são pessoas que são capazes de agradecer, são pessoas capazes de ter gratidão, são pessoas capazes de ajudar outras pessoas, mesmo não tendo o alimento diário de cada dia. Dando continuidade ao texto. Essa felicidade essencial consiste em que o homem estabeleça e mantenha perfeita harmonia no seu ser e no seu viver, entre sua consciência individual e consciência universal. Então, aqui a felicidade existe nisso. Nós temos uma consciência individual e uma consciência universal. Se as duas estão em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, com plena consciência de que estão vivendo a vida de forma honesta, digna, com seus valores, com seus princípios, independente do mundo olhar para a pessoa e julgar que aquela pessoa é um infeliz por não ter bens materiais, aquela pessoa sabe que lá no fundo ela é um ser agraciado, porque continua vivendo, continua respirando, que Deus está provendo na vida dela capacidade de lutar pelos seus objetivos, embora seja o maior sofredor da face da terra. Aqui ele finaliza dizendo o seguinte: ninguém tem a obrigação de ser infeliz. Deus não quer criaturas infelizes. Quem é infeliz é culpado da sua infelicidade, embora não seja culpado dos seus sofrimentos. Tá certo, pessoal? Comentem o que vocês aprenderam deste livro, o que é que vocês que chamou a atenção, tá certo? E dúvidas ou sugestões podem encaminhar um e-mail. Até o próximo episódio.